Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, Senhor, agora, depois que os seus filhos ofertaram, Senhor, nós te agradecemos pela vida dos seus servos, por aqueles também que não puderam ofertar, Senhor, que o Senhor possa lhes dar também condições para isso. Senhor, te louvamos, ó Pai, pelos louvores que foram entoados. Senhor, também te pedimos por aqueles que deixaram seus lares para virem aqui, Senhor, porque precisam de uma resposta de Deus, e certamente terão, Senhor, porque a sua palavra nunca voltará vazia. Pai querido, em nome de Jesus, no final nós estaremos orando, Senhor, pelos pedidos de oração. O Senhor sabe das necessidades de cada um dos seus filhos, e nós já clamamos pelo seu nome, crendo na vitória que vem de Deus para a vida da sua igreja. Muito obrigado por tudo, te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Quero passar a palavra ao Carlos. Eu quero te dar assim, muita liberdade. Você já está à vontade, né? Então, e está acostumado, né? Falar para empresas, igrejas. Então, olha aí, a igreja, uma parte da igreja está presente. Com muito carinho eu te passo aqui o microfone. Boa noite a todos. Com muita alegria compartilho essa noite com vocês, vindo lá de Nova Friburgo e trazendo um tema que para muitos pode ser estranho ser tratado dentro da igreja, que é dinheiro. Para muita gente, dinheiro não é importante. O importante é ser o quê? Que o pessoal fala aí? Feliz, não é isso? Dinheiro para mim não é importante. Será que dinheiro não é importante? Hoje nós vamos discutir aqui isso. Eu quero ver você conseguir ser feliz com o cobrador batendo na sua porta, com seu filho precisando de um remédio e você não tendo dinheiro para pagar. Então dinheiro faz parte da vida. Dinheiro é importante. Olha lá, 99% das escolas não ensinam sobre dinheiro. 99% das famílias também não ensinam sobre dinheiro. A família senta ao redor da mesa, conversa sobre tudo, até sobre sexo, mas não sobre dinheiro, não sobre juros, não sobre crediário, não sobre pagar à vista, não sobre pagar a prazo. É difícil ver pai e mãe que educam os seus filhos na arte de lidar com o dinheiro. Por outro lado, 99% das pessoas que estão presas na penitenciária estão lá por causa de quê? De dinheiro. Perdem a liberdade por causa do dinheiro. Se você vê as separações, os motivos de divórcio que existem, 85% dos casamentos acabam por conta do dinheiro. Como é que gasta, como é que não gasta, você gastou com isso, você botou dinheiro aqui, botou dinheiro ali. Essas são estatísticas mundiais. E como é que vem me dizer que dinheiro não é importante? Dinheiro é importante. Agora é preciso saber lidar com o dinheiro. O tema da nossa conversa aqui hoje é: seja patrão do seu dinheiro. Porque a verdade é o seguinte: o dinheiro é um ótimo empregado, faz tudo o que você mandar, mas ele é um péssimo patrão. Se você deixar o dinheiro ser patrão seu, tomar conta da sua vida, ele destrói sua família, ele destrói sua vida, ele destrói sua saúde, ele acaba com tudo. Então o nosso assunto aqui é ser patrão do meu próprio dinheiro, tá certo? Aqui tem uma palavra bíblica falando sobre dinheiro, e já começa forte, diz assim: porquanto o amor ao dinheiro... Todo mundo está enxergando bem? Então vamos ler juntos, num coral bonito? Então vamos lá. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. A Bíblia tem mais de 600 citações sobre dinheiro. Fala muito sobre dinheiro. E eu separei essa.
o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Observa, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. O dinheiro não é bom nem mal. A faca, se eu perguntar a você, se eu tiver uma faca aqui na mão e falar com você, essa faca aqui é boa ou é ruim? Não é boa, nem é ruim. Vai depender do uso que eu faça da faca. O dinheiro é bom ou é mal? O dinheiro não é bom nem mal. O dinheiro depende do que você vai fazer com ele. O que a palavra de Deus está condenando é o amor ao dinheiro. Amar o dinheiro não é o que nós vamos conversar aqui. Nós vamos falar sobre ser patrão do meu dinheiro, saber domesticá-lo, saber cuidar dele. Até porque o dinheiro pode ser, inclusive, um instrumento de espiritualidade para você. Vou te explicar como. A partir do momento que você tiver dinheiro suficiente para não se preocupar mais com ele, você vai ter tempo para cuidar de coisas mais importantes na sua vida, por exemplo, a espiritualidade. Concorda comigo? No dia que você tem sua vida financeira estabilizada, aí você pode se dedicar mais à igreja, aí você pode se dedicar mais à palavra, aí você está mais aberto a fazer coisas mais importantes, como cuidar da espiritualidade. Amém? Então vamos continuar aqui. Eu vou começar falando sobre a previdência. Quem está aposentado aqui? Levanta a mão. Tem bastante, tem menos aposentado que eu imaginava. Muito bem. Quem é que pretende se aposentar aqui? Levanta a mão. Muita gente, né? Agora eu tenho uma má notícia. Quem é que aqui tem menos de 30 anos e quer se aposentar? Levanta a mão. Pouca gente com menos de 30 anos, levanta a mão. Você quer se aposentar um dia? Não é se aposentar hoje não, é um dia. Então, vocês que têm menos de 30 anos, provavelmente não conseguirão se aposentar. Vou explicar o porquê. A nossa previdência brasileira está quebrada. O nosso sistema previdenciário está quebrado. Nós temos hoje no Brasil 89 milhões de pessoas trabalhando. Só que desses 89 milhões de pessoas que trabalham, apenas 34 milhões pagam a previdência. Ou seja, menos de 40% dos que trabalham pagam o INSS. Em compensação, nós temos hoje 21 milhões de aposentados no Brasil. Ou seja, nós temos 34 milhões pagando o INSS e 21 milhões recebendo o INSS. Nós temos 1,6 trabalhando para cada aposentado. Quando o INSS começou, eram 40 trabalhadores para um aposentado. Hoje já está em 1,6 trabalhadores ou trabalhador para cada um aposentado. Está quase ficando igual e daqui a pouco vai ter mais aposentado que gente trabalhando. Por quê? A expectativa de vida aumentou, as pessoas estão vivendo mais. Antigamente a pessoa se aposentava aos 65, aos 67 morria. Hoje se aposenta aos 65 e não morre mais. Já percebeu? Tem gente usufruindo da aposentadoria há mais tempo do que contribuiu. Por quê? Hoje a medicina está avançada, a pessoa vive mais e fica mais tempo aposentada. Então qual vai ser a solução disso aí? Que é o que já está acontecendo? Cada vez mais eles estão colocando a aposentadoria para mais tarde. Para mais tarde, para mais tarde. Daqui a pouco a aposentadoria vai ser aos 80, aos 85 anos. E você vai trabalhar até lá para poder pagar por todo o sistema previdenciário do Brasil. Então o que eu faço? Já que talvez eu não me aposente, ou meu neto não aposente, ou meu filho não me aposente, o que eu tenho que falar com eles? O que eu tenho que fazer para mim? Eu tenho que saber organizar minhas finanças. Eu tenho que saber preparar-me financeiramente para o futuro.
Nós já vamos ver como é que faz isso. Existem problemas limitantes com relação ao dinheiro. Tem muita gente que tem muita dificuldade em lidar com o dinheiro. Isso surge aonde? Isso pode surgir lá na infância, lá na família. Aquilo que o pai e a mãe, sem querer, sem saber, fazem, podem estar prejudicando a vida adulta daquela criança com relação a dinheiro. Vamos ver alguns exemplos aqui, olha. Síndrome da falta de afeto. Vê se isso acontece. Vê se vocês conhecem alguém assim. Pais muito atarefados não suprem as necessidades afetivas. Quando a criança solicita carinho, o que o pai ou a mãe dá? Dinheiro ou presente. Não, eu não posso ficar aqui porque eu tenho que trabalhar, mas toma isso aqui para você. Toma isso aqui para você. Toma isso aqui para você. Inconscientemente, a criança começa a associar dinheiro à falta de afeto. Ou seja, inconscientemente a criança pensa assim: se eu tenho bens, se eu tenho dinheiro, me falta amor. E aí na vida adulta, ela joga todo o dinheiro que ela tem fora, ela não consegue guardar nada, mas é porque lá no fundo do inconsciente dela, ela pensa que se ela tiver dinheiro, vai faltar amor para ela. E aí ela desperdiça, ela cria hábitos de consumo para jogar tudo que tem fora, não consegue guardar nada. Isso começou aonde? Lá na infância. Há um outro exemplo aqui, ó, síndrome da dependência. A pessoa não consegue ganhar o suficiente, pois continua dependente afetivamente dos pais. É o que acontece, como não teve muito afeto na infância, ele vai buscar esse afeto na vida adulta. E aí o que ele faz? Ele não se desenvolve economicamente para permanecer afetivamente ligado aos pais. Então ele continua pedindo ajuda financeira para suprir uma carência que na verdade é o quê? Emocional. Ele fica ligado aos pais financeiramente para suprir uma carência que é emotiva, é da emoção. Um outro exemplo aqui, ó, herança. Por estar associada à morte, a herança exige que o herdeiro aceite o dinheiro sem culpa. Quando isso não acontece, o herdeiro fará o possível para se livrar rapidamente do dinheiro, gastando de forma responsável. Você deve ter ouvido já aquele ditado que diz assim: avô constrói, pai mantém, neto destrói. Ou seja, aquilo que foi construído com dificuldade por alguém da família, chegou na mão de um filho ou de um neto que botou tudo fora. Vai depender de como a pessoa saiba lidar com a herança. Porque a herança pode trazer um sentimento de perda. Eu perdi alguém para eu ter esse dinheiro aqui. E ele pode inconscientemente, sem saber o que está fazendo, botar tudo fora. Por isso que você tem que aprender a lidar com a sua emoção, para você aprender a lidar com o dinheiro. Problema financeiro, geralmente, é problema de comportamento. Problema financeiro não se resolve com dinheiro. Sabia disso? Se você tem um problema financeiro, não adianta você pedir dinheiro emprestado a ninguém, porque você vai cair num buraco daí a pouco de novo. Problema financeiro se resolve regulando os seus comportamentos. São os seus comportamentos que produzem um problema financeiro. Então, se você tem um problema financeiro, antes de resolvê-lo, você deve se perguntar: que comportamentos eu estou tendo que estão me levando a desperdiçar tudo que eu tenho, ou a perder tudo que eu tenho, ou a não conseguir guardar nada. Uma outra ideia errada é achar que o universo é escasso, ou seja, não tem para todo mundo. Acreditar que se eu tiver, eu estou tirando de alguém. Tem muita gente que pensa isso. Se eu tiver um dinheiro guardado, eu estou tirando da boca de alguém que não tem. Não é verdade. O universo é abundante. Deus fez tudo para todo mundo. Hoje o PIB mundial, o Produto Interno Bruto do mundo inteiro, a quantidade de dinheiro que o mundo tem é imensa. Na época das cavernas era pequena, era quase nada. Mas à medida que todo mundo vai trabalhando, a riqueza mundial vai aumentando. Então, se eu trabalhar, eu fizer o meu dinheiro, não estou tirando de alguém, eu estou
ajudando a produzir. Porque se eu tiver uma empresa, se eu tiver uma boa condição, e eu distribuir emprego, e eu ajudar famílias, eu estou fazendo bem ou estou fazendo mal? Estou fazendo bem. Então, eu tenho que mudar a mentalidade. O universo é escasso? Não, o universo é abundante. Tem para todo mundo. Frases como: dinheiro é sujo, lave bem as mãos após manusear o dinheiro, pois pode pegar doenças, leva o inconsciente a pensar que viver bem é viver sem dinheiro. Cuidado com essas frases que você diz para a criança. Não bota a mão em dinheiro não, que dinheiro é sujo. Sim, não deve ficar botando a mão em dinheiro, passando no olho, nem na língua. Dinheiro pode trazer doença. Cuidado. Quando você fala essas coisas para crianças, elas não têm o discernimento para entender o que você está dizendo. E elas podem crescer com a ilusão de que dinheiro é algo perigoso. E na vida adulta, ela não sabe por que não consegue guardar um centavo. Ela logo gasta. Pode ser porque lá na infância, o inconsciente dela associou dinheiro à doença, dinheiro à sujeira, dinheiro à coisa errada. Então vamos ler mais uma passagem bíblica? Está até errado aqui, ó, não é Timóteo 6,10 não. Vamos lá. Então disse Jesus a seus discípulos, vamos ler juntos? Com toda certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Ué, e agora? Jesus disse isso. Dificilmente um rico entrará no reino do céu. Bom, se dificilmente um rico entrará no reino do céu, para que nós estamos falando aqui que dinheiro é importante? A verdade é que Jesus falava sobre aquele rico que a gente comentou no início, apegado ao dinheiro. Isso aqui ele falou depois que um jovem falou para ele: o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E ele disse: vai, vende tudo que você tem, porque ele sabia que aquele jovem era apegado à riqueza, e ele tinha que se livrar do apego. É esse tipo de apego que te impede de entrar no reino do céu. Até porque, se você pegar a parábola que Jesus Cristo conta sobre o pobre Lázaro, quando Lázaro morre, quem é que conhece a parábola aí? Quando Lázaro morre e vai para o céu, quem é que recebe Lázaro lá? Lá no céu, segundo a parábola de Cristo. Quem é? Quem lembra? Quem? Abraão. Abraão é o que recebe Lázaro lá no céu. E Abraão era um homem rico ou era um homem pobre? Rico. Abraão era um homem extremamente rico. E no entanto, na parábola que Jesus contou, ele está lá no céu recebendo as pessoas lá, porque ele participa da glória do Senhor. Então ele, embora sendo rico, tem a salvação. Então não é o dinheiro ou ter dinheiro, mas é o lidar com o dinheiro que pode prejudicar a sua vida, tanto terrena como a vida eterna. Observa o seguinte: tem um estudioso do início do século passado, chamado Napoleão Hill. Ele fez um estudo com 500 homens ricos, milionários. Ele pesquisou a vida de cada um. E ele descobriu hábitos que esses homens ricos tinham em comum. Ele verificou que esses homens tinham 6 hábitos em comum. Eles faziam 6 coisas e que deixaram eles ricos daquela maneira. E ele transformou isso num estudo, e eu trago aqui para vocês os hábitos das pessoas ricas. Quer saber? Vamos lá. Primeiro, vamos ler juntos? Primeiro, qual é? Fazer. Eu estou sentindo a igreja um pouco pobre hoje. Vamos ler alto? Vamos lá. Primeiro hábito, qual é? Fazer orçamento. Olha lá, problemas financeiros não são resolvidos com dinheiro, mas com inteligência. Primeiro hábito que você deve adotar na sua vida, se você quiser ser patrão do seu dinheiro,
é ter anotado no papel quanto você ganha e quanto você gasta. Tem gente que não sabe nem quanto ganha. Tem gente que não sabe nem quanto que vem no contra-cheque. Ele não sabe ler o contra-cheque. Ele não sabe quanto que é o bruto que ele recebe, quanto que é o líquido que ele recebe. Quanto você recebe por mês? Você sabe dizer aí agora? Se eu olhar para você, quanto você recebe por mês no total? Você sabe dizer? Líquido. Você tem que saber. Mas não é só saber, é anotar. Porque quando você não anota, 30% daquilo que você gasta, você não sabe com que foi. Sabia disso? Quando você não tem um orçamento anotado do mês, chega no fim do mês, você recebeu R$1.000, R$300 você gastou, não lembra com o que? Não sabe. E a gente tropeça, não é na montanha, a gente tropeça onde? É numa pedrinha. Então é nesse centavinho aí que você acha que não tem importância, é que o seu dinheiro vai e você não sabe para onde foi. Então ter um hábito de anotar o que você gasta, quanto você ganha e quanto você gasta, é fundamental para começar a ser patrão do seu dinheiro. As pessoas ricas faziam isso e fazem até hoje. Se você observar, quem tem organização financeira, primeira coisa é ter uma planilha. Vamos para o segundo hábito? Depois eu quero os 6 decorados, hein? Qual é o primeiro mesmo? Vamos ler juntos? Fazer orçamento. Vamos para o segundo. Segundo, qual é? Inveja. Não tenha maus pensamentos para com aqueles que alcançaram a prosperidade. Você viu que a pessoa comprou um carro novo, viu que comprou uma casa nova, você fala, nossa, deve ter roubado em algum lugar. Deve ter roubado. Porque no Brasil a gente tem esse costume, né? Ou roubou, ou herdou. Não tem inveja. Inspire-se. Pega essa pessoa como exemplo para a sua vida, nas ações de quem já alcançou o sucesso que você tanto almeja. Você não almeja fazer igual ele? Então se inspira nele. O que ele fez para chegar até lá? Copia ele. Isso não é inveja, isso é admiração. Inveja é quando você não quer que a pessoa tenha, que só você pode ter. Isso é mal, isso é muito mal. Mas quando você se inspira em alguém, você está elogiando aquela pessoa. Então, admire as pessoas inteligentes, admire as pessoas que ficaram prósperas, que são prósperas. Isso é muito bom, isso vai te fazer muito bem, muito bem. Qual foi o primeiro hábito que eu falei? Fazer orçamento. Segundo. Terceiro. Saia do papel de vítima. Planeje-se e pare de culpar os outros, sociedade, governo, família, por seus erros financeiros. Olha aqui, gente. Tem gente assim, ó. Ai, eu sou uma vítima do mundo. O governo é muito ruim. Minha família é muito difícil. Meu trabalho é uma porcaria. Olha aqui, ó. Tem gente que tem o mesmo governo que você tem a família semelhante à sua, tem um emprego igualzinho ao seu e está muito bem na vida. Como é que pode isso? Não é o governo, não é a família, não é o trabalho, é você. Então saia do papel de vítima, assuma as suas responsabilidades e planeje-se. Porque se você falhar em se planejar, você está se planejando para falhar. Então planeje-se. Fazendo um orçamento é o primeiro passo. Então qual foi o primeiro hábito que eu disse aqui? Segundo. Terceiro. Quarto. Olha que frase bonita, olha aqui, ó. Os ricos se tornam cada vez mais ricos ao viverem como pobres, enquanto os pobres tornam-se cada vez mais pobres por tentarem viver como ricos, gente. Não é isso? Eu vi uma vez na revista Veja uma reportagem sobre o Silvio Santos, mostrando o dia a dia dele, né?
E um detalhezinho da reportagem falava que ele carrega os documentos dele numa sacola plástica, sacola do supermercado. Ele enfia ali e leva para a televisão, volta. É ali que ele carrega as coisas, uma sacola de plástico. Eu vou carregando a sacola. O que é que vão dizer de mim? Compra uma pastona bonitona, que tem cadeado, que tem, não é? Não que você não mereça ter, pode ter. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não tente mostrar o que você não é. Seja o que você é. Porque se você notar bem, aquele que tem dinheiro, aquele que é rico, ele é simples. Ele não faz questão de mostrar que tem. Já notou isso? Agora, aquele que não tem... Eita, esse... Aí é isso aí, ó. Vamos ler juntos? Os ricos se tornam cada vez mais ricos ao viverem como pobres, enquanto os pobres tornam-se cada vez mais pobres por tentarem viver como os ricos. A conta do cartão de crédito é aquele desespero, meu filho. Coisa de doido. Epa! Qual foi o primeiro que eu falei? Segundo, não ter inveja. Terceiro, saia do papel de vítima. Quarto, quinto, defina prioridades. É recomendável que você revise sua planilha de gastos para identificar quais despesas são primordiais e quais poderiam ser eliminadas. Você criou uma despesa ano passado que hoje, se você parar para pensar, não tem mais sentido. Só que ela continuou, porque você criou e já vem. Analisa de vez em quando a sua planilha, por isso que tem que fazer um orçamento, botar no papel, e veja o que você pode dali alterar. Importante você fazer isso. Porque os hábitos mudam e às vezes as despesas ficam. Então, revisar quais gastos poderiam ser eliminados para eleger outras prioridades é importante. Você vai reformar a casa, não é hora de trocar o carro. Você vai trocar o carro, não é hora de reformar a casa. Você tem que saber definir prioridades. Vamos botar todo o nosso foco aqui, depois ali. Mas isso você só consegue fazer tendo tudo por escrito. Tudo que é importante no mundo está escrito. Já notou? Você vai casar? É só chegar, casar e ir embora? Tem que botar no papel. Não tem? Botar no papel ali bonitinho. Você vai no gerente do banco pedir um empréstimo, você aperta a mão dele e tira o empréstimo? Tem que botar no papel. Tudo que é importante no mundo vai para o papel. A palavra de Deus foi para onde? Foi para o papel. É importante. E as suas finanças são importantes? Botar no papel. Quando você bota no papel a primeira vez, você leva susto. Nossa, eu gasto isso aqui? É muito interessante fazer isso. Primeiro, qual foi? Fazer o orçamento. Segundo, não ter inveja. Terceiro, saia do papel de vítima. Quarto, seja simples. Quinto, define a prioridade. Sexto, emocional. Gente, todo mundo está falando em crise, não está? Até enjoa, gente. É a crise, é crise, é crise, é crise. A crise é emocional, se você prestar atenção. A crise financeira é um problema emocional que o país está passando. Pode prestar atenção. Por que é emocional? Por medo da crise, aquela obra que eu ia fazer eu não faço. O pedreiro que ia receber o dinheiro, não recebe. Aquilo que ele ia comprar, não compra. A loja que ia receber o dinheiro do pedreiro, não vende. O dono da loja manda o funcionário embora. Por quê? Porque alguém ficou com medo da crise e prendeu o dinheiro. A partir do momento que o dinheiro deixa de circular no país, a crise está estabelecida. Mas o dinheiro deixou de circular por quê? Por medo, por emoção. Então o emocional gera crise, não só de um país, mas a sua
rua. Olha aqui, ó, meninas, briga com o namorado. Brigou com o namorado, foi pro shopping resolver, lá no shopping. Comprou uma bolsa. Discussão com o chefe. Problemas familiares não podem ser usados como muleta para agir com impulso e zerar o limite do cartão de crédito. Cuidado com o emocional. Quando você tiver um impulso de comprar, pergunta assim: eu tenho necessidade de comprar isso agora? Isso é fundamental para a minha vida? Tem um produto mais barato que eu posso colocar no lugar desse? Esse tipo de pergunta te põe mais alerta. Te põe mais alerta diante do impulso da compra. Porque o comercial na televisão, a vitrine da loja, ela está montada para fazer você comprar mais rápido. Aqui em Cordeiro não tem shopping, tem? Tem shopping aqui? Ah, já tem shopping Cordeiro? Eu não sabia. Onde que é o shopping de Cordeiro? Hã? Aonde? Tem ou não tem? Tem 3? Tá vendo aí, ó? Nem o povo de Cordeiro não conhece o shopping. Então olha aqui. Entra num shopping e observa. O piso do shopping é escorregadio. Presta atenção. O piso do shopping é escorregadio. Não tem relógio no shopping, lugar nenhum, em loja nenhuma. Não tem janela no shopping. Sabe para que isso? Para fazer você comprar mais. Vou te explicar. O piso é escorregadio porque automaticamente você começa a andar mais devagar dentro do shopping. Você andando mais devagar, você olha melhor as coisas. Não tem relógio e nem tem janela para você não ter noção de tempo. Você não sabe se passou tempo, se não passou tempo. Você não olha, não sabe se escureceu. Você passa lá dentro do shopping 2, 3 horas tranquilo e gastando. Se você não tiver o emocional preparado, vai tudo ali. Você entra no mercado, aquilo que está assim à altura dos seus olhos, pode observar, é o que tem mais caro no mercado. Aquilo que for mais barato está lá embaixo, você não vê. Por quê? Para no impulso da compra você já pegar aquele e não ter o trabalho de ir lá embaixo. Então, esse tipo de artimanha que o comércio tem, eles precisam ter para poder vender. Quem tem o interesse de ser patrão do próprio dinheiro, tem que tomar cuidado com isso aí. Vou fazer uma pergunta para vocês, para a gente trocar uma ideia aí. A história é a seguinte, é uma quebra de estado. Vamos lá, pergunta. O que você prefere? R$1 milhão hoje, agora, eu vou te contratar para um serviço e falo, olha, o serviço vai durar 31 dias. Eu te dou agora R$1 milhão na sua mão e você faz o serviço para mim. Essa é uma proposta. A outra é a seguinte, o serviço vai durar 31 dias. Eu vou te pagando 1 centavo por dia. Eu te pago 1 centavo no primeiro dia, 2 no segundo dia, 4 no outro, 8, vou dobrando os centavos em 31 dias. O que você prefere? Receber centavos ou receber R$1 milhão na mão? Hã? O que você prefere? Troca a ideia aí com alguém do seu lado. Eu vou dar 30 segundos para você. Troca a ideia aí. O pastor está em dúvida. Eu quero contratá-lo. Ele não sabe de que modo ele quer receber. Como é que você quer receber, Jailson? Está pensando? Pensa muito não, que a minha proposta é rápida. Quem quer 1 milhão aí? Levanta a mão. Antes 1 milhão na mão do que um monte de centavo voando. Quem quer 1 milhão na mão aí? Levanta a mão. R$1 milhão. Pouca gente quer R$1 milhão. Quem quer 1 centavo por dia?
E tem gente que não quer nada, ó. Tem gente que quer que o mundo termine em barranco para ele morrer encostado. Olha aqui, preste atenção. Eu posso te dar R$1 milhão na mão, ou posso te dar 1 centavo que dobra a cada dia. Olha que interessante. No primeiro dia, você recebeu o primeiro centavo, no dia da contratação. No primeiro dia de trabalho, eu já te dou 2 centavos. Então vamos começar. No segundo dia, 4 centavos. Aí vocês vão olhando os dias e eu vou falando o valor, tá? 8 centavos, 16 centavos, 32 centavos, 64 centavos, R$1,28, R$2,56, R$5,12, R$10,24. No 10º dia de trabalho, você vai ter recebido R$10,24. Pode continuar? Vamos lá. 20,48, 40,96, 81,92, 163,84, 327,68, 655,36, 1.310,72, 2.621,44, 5.242,88. No 20º dia, você vai ter recebido R$10.485,76. Tá bom ou ainda tá ruim? Ainda de 1 milhão falta bastante, né? Mas ainda tem 11 dias de trabalho. Vamos começar. Agora só vou falando a parte maior, tá? 20 mil, 41 mil, 83 mil, 167 mil, 335 mil, 671 mil, 1.342.000, 2.684.000, 5.368.000, 10.737.000, 21.400.000 reais. Quem quer 1 milhão aí? Levanta a mão. Pois é. O que eu quero demonstrar para vocês é que esses centavinhos que você vai jogando fora, que você não dá importância, essas despesas fantasmas. O que é uma despesa fantasma? Você vai comprar um carro. Quanto é a prestação desse carro? É R$500 por mês. R$500 dá aqui no meu orçamento. Você compra o carro. Só que você esqueceu que tem a gasolina, que tem o óleo, que tem o balanceamento, que tem o alinhamento, tem o pneu, isso, IPVA, o seguro e por aí vai. Você pensou que era R$500 o carro. Você esqueceu dos centavinhos que estavam em volta dele. E que está aí o resultado. Então, prestar atenção em pequenas despesas, que é o grande segredo, que se você sair daqui hoje, botando aquilo que você gasta e que você ganha no papel, e observando esses centavinhos que vão embora, que você nem percebe, é R$1 para o menino ali não sei de que, é 50 centavos aqui, esse dinheiro é que faz a diferença. Uma palavra de Jesus Cristo, vamos ler? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O pastor no início já tinha falado disso. Observa, o dinheiro não é para ser servido mesmo. O dinheiro é para te servir. Você serve a Deus e o dinheiro é para servir você. Mas para o dinheiro te servir, você tem que ser patrão do dinheiro. E nessa linha de ser patrão do seu próprio dinheiro, tem aí leis da riqueza. São 4 leis da riqueza. 4. Que deveria ser ensinada no jardim de escola, no pré-escolar. As 4 leis da riqueza. Devia ser ensinado lá em cada escola. Vamos ver a primeira? Qual é a primeira? Ganhar. Primeira lei. Para você gastar antes, você tem que ganhar. E para ganhar, você tem que tirar da sua ideia aquilo que eu já comentei. O mundo é escasso, não tem para todo mundo, eu sou uma vítima. Se eu tiver algum dinheiro, eu estou tirando de alguém que não tem.
Olha aqui, você quer seguir a palavra de Deus? Uma das coisas mais claras que a palavra de Deus deixou é que você tem que ajudar a quem precisa. É verdade ou não é? Você quer ajudar os pobres? Primeira coisa que você tem que fazer para ajudar os pobres é não ser um deles. É a primeira coisa. É ou não é? Então você tem que aprender a dar valor àquilo que você ganha, organizar aquilo que você ganha, para aí você poder começar a ajudar as pessoas que você precisa. A gente pode botar no jornal assim, ó: no Brasil não tem mais vaga para pobre, no Brasil só tem vaga para rico. Vou explicar, você vai entender num minuto. Se você quiser ser pobre lá na Suécia, você pode ser à vontade. Você vai ter hospital de primeira qualidade, vai ter remédio, vai ter ajuda de tudo quanto é jeito. Se você quiser ser pobre na Suíça, também tem hospital para você, tem remédio, tem tudo lá que o governo dá. Agora, se você quiser ser pobre no Brasil, meu filho, aí não tem vaga, mas já tem suficiente, não tem vaga mais. Só tem vaga para rico, para pobre não tem. Então, você tem que aprender a valorizar aquilo que você ganha. Agora, como é que eu valorizo aquilo que eu ganho? É com a segunda lei da riqueza. Qual é a segunda lei da riqueza? O gastar. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Rico não é aquele que ganha muito. Rico é aquele que gasta direito. O que vai fazer diferença não é o quanto você ganha. Eu posso ganhar 10 mil reais por mês e o meu vizinho ganha 1.000 reais por mês. Aí eu pergunto a você: quem é mais rico? Eu que ganho 10 mil ou meu vizinho que ganha 1.000? Não sei. Se eu que ganho 10 mil gasto 10.500, no final do ano eu tenho uma dívida de 6 mil reais. Se o meu vizinho que ganha 1.000 gasta 950, no final do ano ele tem uma poupança de 600 reais. Quem é mais rico? Então, saber gastar. Para saber gastar, a gente já falou, tem que ter orçamento, tem que definir prioridades, tem que cuidar do emocional. Comprar por impulso, comprar porque vai demonstrar alguma coisa para alguém. Eu não sei o que você quer demonstrar para você quando a fatura do cartão de crédito chegar. Aliás, cartão de crédito é uma coisa que hoje todo mundo tem. Está caminhando para acabar o dinheiro de papel. Vocês sabem disso, o dinheiro de papel vai acabar e só vai ter o cartão de crédito. Só que, se você tem dificuldade de lidar com o cartão de crédito, eu tenho um remédio agora para você. Quebra o cartão de crédito. Sabe por quê? Porque o cartão de crédito, ele te engana. Porque ele é muito fácil. Você pega aquele pedacinho de plástico, passa na maquininha, aperta um número ali, fez a compra, você não vê o dinheiro saindo, você não vê, você não sente. Aí chega a fatura, gente, eu comprei isso aqui, nem lembro, o que é isso mesmo? Não é? Porque o cartão de crédito é um enganador. Se você não souber cuidar bem dele, ele te quebra. E o juro dele, não preciso nem falar, né? Terceira lei da riqueza. A primeira é ganhar, a segunda é gastar e a terceira, economizar. O que vai te deixar rico não é o que você ganha, é o que você guarda. E aqui agora eu quero parar para conversar com vocês um assunto muito sério. Tem muita gente trabalhando, recebendo seu dinheiro, recebe o dinheiro, primeira coisa que faz, paga o mercado, paga a luz, paga a água, paga a internet, paga o telefone. Só não paga uma pessoa. Quem? O senhor ainda não. Nós vamos pagar o senhor daqui a pouco. Mas eu tenho que pagar uma pessoa quando eu recebo meu dinheiro. Quem é? Não é Deus ainda não. Já vou falar em Deus. É você mesmo. Você recebe o seu dinheiro, você paga todo mundo, mas não paga você.
O seu dinheiro é do padeiro, é do leiteiro, é do confeiteiro, é do açougueiro, mas seu não é. Então, nós temos que desenvolver o hábito de economizar. E para economizar tem um nome. Não confundam com o dízimo da igreja, que eu já vou falar daqui a pouco. Eu estou falando aqui do dízimo pessoal. É o meu pagamento. A palavra dízimo, o que significa? 10ª parte, 10%. Um dos grandes segredos da vida financeira organizada é você guardar 10% daquilo que você ganha. Quando você fizer uma planilha, a primeira despesa que você tem que botar lá em cima na planilha não é o açougue, não é a luz, não é a água, não é o condomínio. A primeira despesa que você tem que botar é dízimo pessoal. 10% daquilo que eu ganho. Mas eu ganho tão pouco. Ótimo, 10% de pouco é pouquinho. Não vai fazer falta nenhuma. Porque a história é a seguinte: quando você começa a guardar 10% do que você ganha para você, você começa a se organizar financeiramente, sabia disso? Se alguém chega para mim e fala assim, eu tenho um monte de dívida, eu começo a pagar qual dos credores aqui? Você. Se você tem um monte de dívida, a primeira pessoa que você tem que começar a pagar é você. Você já tem que começar a separar 10% seu ali. Sabe por quê? Porque senão você vai pagar todo mundo, vai continuar desorganizado financeiramente e daqui a pouco está cheio de dívida outra vez. Então, o primeiro passo, dízimo pessoal, eu tenho que separar os 10% meu. E o que eu faço com esse dinheiro? Gasto em quê? Esse dinheiro não é para você gastar com nada que seja perecível ou roubável. Você não vai comprar carro com esse dinheiro. Você não vai comprar mala com esse dinheiro. Você vai usar esse dinheiro com algo que não acaba. Por exemplo, você vai investir esse dinheiro em algum lugar, ou você vai comprar um terreno, uma casa com esse dinheiro. Nada que seja perecível ou roubável. Esse dinheiro vai ser para você um imã para atrair mais prosperidade para você. Porque a partir do momento que você começou a guardar, você começou a entrar no ritmo da mente próspera. Você, quando começa a guardar, você começa a dizer assim para si mesmo: olha, o mundo tem bastante que eu estou conseguindo até guardar. E você começa a se comportar nessa linha de guardar o seu dinheiro. Então, o dízimo pessoal é o terceiro ponto que eu acho que seria bom você levar daqui hoje. O primeiro, fazer orçamento. O segundo, não ter inveja das pessoas, admirá-las. E o terceiro, separar 10%. Porque a pessoa fala assim, ó: ah, não dá, eu ganho R$1.000. Preste atenção, vê se não é assim. Eu ganho R$1.000. Se eu tirar 100, que é 10%, para guardar, eu não consigo viver com 900. Tá bom. Aí essa pessoa vai, perde o emprego. Tem uma infelicidade, perde o emprego. Aí ele vai procurar outro emprego, consegue um emprego de quanto? 900. Agora o dinheiro dá. Agora os 900 dá. Engraçado, né? Quando ele ganhava 1.000, tirar 100 para guardar, 900 não dava. Agora que ele ganha 900, os 900 dão. Porque ele se organizou. Ele mudou o comportamento financeiro dele. Então, antes que você precise mudar o comportamento obrigatoriamente, forçadamente, muda por sua conta. Separa 10% para você. Daqui a pouco a gente vai falar do dízimo. Dízimo da igreja. E fazer o que com a última lei da riqueza? É investir. É isso que eu estou dizendo. Você vai pegar esse dinheiro, não é para gastar. Ah, guardei 10% esse mês, vou gastar em que mês que vem? Não, não é para isso. Esse dinheiro é para você ou investir, ou fazer uma previdência privada para você, ou é para você comprar um terreno, comprar uma casa.
comprar em algo que não se acaba. Esse dinheiro é para te acompanhar até o final da vida. Porque o grande receio é que a vida continue e o dinheiro acabe antes do final da vida. Você, se começar a fazer isso, e quanto mais novo fizer, melhor vai ser para você. Você vai criar um hábito muito bom para o resto da sua vida. Vamos falar agora da roda da prosperidade. Antes de falar da roda da prosperidade, eu vou te dar 20 segundinhos para beber uma água. Conversa com alguém aí do seu lado. Até agora o que eu falei, o que foi mais interessante para você? Vai lá, 20 segundinhos, fala aí com quem está do seu lado. Deixa eu escolher alguém aqui que gosta de falar. Deixa eu ver. Você gosta de falar? Não? Mas tá falando. Qual o seu nome? Suzete. Suzete, você, de tudo aquilo que eu falei até agora, o que mais te chamou a atenção? Foi sobre planilha. Tudo anotou. A gente tem que gastar aquilo que ganha. Eu sou assim. Você tem tudo anotado. Isso. Se eu ganho 1.000, como que eu vou gastar 2? Uma salva de palmas para Suzete. Tudo bem, Suzete? Eu quero ver sua planilha, Suzete. Roda da prosperidade. Prosperidade é muito mais do que riqueza, tá bom? Tem muita gente que tem um dinheiro, perde o dinheiro por algum motivo e fica pobre o resto da vida. E tem gente que tem um dinheiro, perde o dinheiro por alguma infelicidade e conquista de novo. Vocês já viram caso assim? Essa é a diferença. O próspero é aquele que sabe movimentar a roda e sabe conquistar de novo aquilo que por acaso perdeu. Que às vezes você recebe um dinheiro, uma herança, algum dinheiro, ou deu uma sorte, não sei, teve um dinheiro, perdeu, não sabe como fazer de novo. A mente próspera é aquela que sabe sempre se renovar, E qual é o segredo da prosperidade? A roda da prosperidade tem dois lados. Um lado que é o doar e outro lado que é o receber. A pessoa próspera é aquela que sabe tanto doar quanto receber. Infeliz daquele que só sabe doar. Já vou falar dele daqui a pouco e por que ele é infeliz. Infeliz daquele que só sabe receber. Já vou falar por que ele é infeliz também. Olha só. Você pode doar por dois motivos: por caridade ou por generosidade. Você viu um pedinte na rua, você tirou do bolso R$5, deu para ele. Você fez o que aí? Caridade ou generosidade? Caridade. Ele precisava. Doar para quem precisa é caridade. Mas você não só deve doar para quem precisa, sabia? Você também pode doar para quem não precisa. Vou dar um exemplo. Você vai visitar um amigo seu, aniversário dele. Vou visitar o pastor. Que dia que é o seu aniversário? De julho. 25 de julho. Então vocês já estão sabendo. Então, no dia 25 de julho, eu vou visitar o pastor, levo para ele de presente uma gravata. Ele precisa daquela gravata? Ele é necessitado daquela gravata? Não, ele não é necessitado. Mas eu estou doando uma gravata para ele, eu estou sendo generoso com ele. Olha que bonito. Quando eu dou só para quem precisa, meu cérebro, meu inconsciente pode pensar assim: só quem precisa que ganha, então eu tenho que ficar precisado para ganhar. Entendeu? Mas quando você doa com generosidade, para quem também não precisa, você ajuda um amigo, dá um presente para outro amigo, visita, não é só termos materiais, gasta tempo com alguém,
seu cérebro diz assim: tanto quem precisa como quem não precisa, todo mundo ganha, então eu também posso ganhar. Você começa a girar a sua roda da prosperidade assim. E é claro que nessa doação aí, eu vou incluir o que agora aqui? O dízimo e a oferta da igreja. Como o pastor disse aqui no início, esse ambiente que vocês frequentam aqui semanalmente, que faz tão bem a cada um de vocês, que economiza muito dinheiro de vocês em terapia, em psicólogo, em tratamento, economiza mesmo. Isso tudo é sustentado como? Com o quê? Dízimo e oferta. É a doação. Então você tem que doar. Você tem que saber doar. É o primeiro lado da roda. Tem gente que não sabe doar. E tem gente que não sabe receber. Olha só que interessante. Tem gente que só sabe doar. Tem gente que fala assim: eu não dependo de ninguém, os outros que dependem de mim. Eu ajudo todo mundo, mas eu não quero ninguém me ajudando. Conhece isso? Sim ou não? Essa gente é o quê? Soberba. Só sabe doar. Não quer ajuda de ninguém. Tem gente que só sabe receber. Não ajuda ninguém. Só recebe. Só vem a nós, o vosso reino nada, né? Essa gente é o quê? Egoísta. Tem gente que não sabe nem doar nem receber. É estéril. Sabe aquela gente sem sal, sem açúcar? Se você chamar ela para ajudar em alguma coisa, não posso. Está precisando de alguma ajuda? Não, tá tudo bem, estou seguindo. É gente que você não sabe o que é na vida. É estéril. O segredo da prosperidade está aqui, ó. Saber doar e saber receber. Saber ser generoso e ter humildade para receber. Saber agradecer. Tem muita gente preocupada com aquilo que perdeu ou com aquilo que ainda não tem, e se esquece de agradecer pelo que tem hoje. Fica muito preocupado lá com o passado ou com o futuro, esquece de agradecer o que tem agora. Às vezes uma pessoa faz um bem para a gente, incapaz de falar um obrigado, incapaz de falar: olha, você me ajudou. Não sabe receber. E também outros não sabem doar. O segredo da prosperidade, ser próspero, então o que é? É você saber doar e você saber receber. Você que faz a experiência da doação, que eu sei aqui que muita gente faz essa experiência da doação mensalmente, percebe claramente como que se organiza a vida financeira quando você começa a doar. É ou não é? Tranquilamente. Porque isso faz parte da prosperidade. O doar e o receber. Olha lá, ó. A cara do garotinho aí. Ele recebeu a mesada do pai, olha lá, ó. Quem dá mesada pro filho aí? Levanta a mão. Ninguém? Dá mesmo não, gente? Só um lá? Só você que... Só você, meu amigo. Muito bem. Quanto você dá por mês para ele? É filha? Para ela, quanto você dá? Pede pouquinho? Que idade ela tem? 12? Aguenta mais. Aguenta um pouquinho. Você vai ver o gasto dela aumentando. Gasta não? Então, vamos falar sobre dinheiro e criança. Olha, eu comecei dizendo que a família não fala sobre dinheiro. O dinheiro sofre um preconceito. Pouca gente ensina sobre dinheiro. Então você que tem criança, organiza para que tudo que você for mexer em dinheiro na frente da criança seja educativo para ela. Se você vai fazer uma compra numa loja e vai levar seu filho, seja objetivo. Não fica olhando, querendo gastar por gastar,
porque vai contaminando a mente da criança. No futuro ela vai fazer igual. Então entra na loja, seja objetivo, negocia preço com o vendedor, explica para ela o que é juro. Você sabe o que é juro? Eu tenho uma definição de juro. Juro é o preço que você paga pela sua ansiedade. Juro é o preço que você paga pela sua ansiedade. Aí eu quero comprar agora, parcela em 10 vezes. Olha, gente, o melhor investimento que tem hoje em dia não é poupança, não é previdência privada. O melhor investimento que tem hoje em dia é pagar à vista. Você pagando à vista, o seu dinheiro rende, porque você chega numa loja à vista, quanto você me dá desconto? 10%. Não tem investimento nenhum hoje no Brasil que te dê 10%. Não tem nada. Pagar à vista é um ótimo investimento. Então você tem que ensinar isso à criança, para ela crescer com essa mentalidade. Agora não é só falar. Ajuda a criança na prática, sabe como? Você dá o dinheiro para sua filha, para seu filho, você dá lá a mesada por mês, 10 reais, 20 reais, não interessa quanto você dá. Junto com o dinheiro, dá para ele uma planilha de presente. Você fala assim: meu filho, anota aqui, ó, papai está te dando 20 reais, anota aqui, entrou 20 reais. E os 20 reais, tudo que você gastar, você anota aqui, ó. Quando terminar aqui, no final do mês, você me apresenta, que eu te dou a sua outra mesada. Se você fizer isso com seu filho, tudo isso que eu estou dizendo aqui hoje, ele vai incorporar na vida dele. Tudo que eu estou dizendo aqui hoje, ele vai praticar na vida dele, porque desde pequeno ele já fez isso, já aprendeu a fazer isso com os pais. Então dá, junto da mesada, um orçamentozinho, uma planilhazinha para ele, uma entrada e saída, só isso. Entrou tanto, saiu, gastei 5 reais em batom, 2 reais em picolé, 50 centavos na jujuba. Anotou, meu filho? Muito bom. No mês que vem, você vai me apresentar isso aqui e eu vou te dar a sua nova mesada. Dessa maneira, você vai fazer com que seu filho e sua filha vivam tudo isso que eu estou dizendo aqui. E ele no futuro vai agradecer o pai e a mãe que tiveram. Eu vou dar para vocês 2 minutos. Eu quero que vocês batam um papo aí entre vocês. E eu quero que vocês elaborem alguma pergunta, alguma questão para auxiliar aqui nossa discussão. Pode ser assim? Discutam aí entre vocês o que disso tudo que eu falei ficou para você como importante. E, se possível, elabora uma pergunta aí ou algum comentário para partilhar com a igreja. 2 minutinhos, reúna-se em grupinhos e converse o que foi importante e que comentário ou que pergunta a gente podia fazer. Vai lá. Pessoal,
Vamos lá. Temos 10 minutinhos para a gente encerrar. Primeira coisa, eu conheci uma pessoa que estava devendo a beça um monte de credores. Primeira coisa que ele fez foi organizar a vida dele financeira, porque problema financeiro não se resolve com dinheiro, se resolve com inteligência. Então ele resolveu, anotou tudo, organizou, começou a separar o dele, em primeiro lugar. Depois o que ele fez com os credores? Aí ele botou o nome de cada um num papelzinho assim e falou: cada mês eu vou sortear um, é o que eu vou pagar. Aí ele fazia o sorteio. Aí um dos credores começou a enviar carta para ele, né? Botar seu nome no SPC, não sei o quê. Aí ele escreveu uma carta e falou assim: desejo comunicar que a sua empresa participa mensalmente dos sorteios para poder receber o pagamento. Aviso que se continuar enviando as cartas, o nome da empresa será suspenso dos sorteios. E acabou. Bom, eu peguei aqui algumas informações. Ele está dizendo qual é o seu nome? Vanderlei. Vanderlei disse que a partir de amanhã está botando em prática o dízimo pessoal. É isso mesmo? Muito bem. Uma salva de palmas para ele. Se você tiver dificuldade para fazer o dízimo pessoal, eu te dou o número da minha conta, você deposita lá todo mês para eu conferir. Hã? Conferir. Tudo bem. Uma outra pergunta dali foi sobre comprar uma mercadoria e vender por um preço muito mais alto. Isso é correto ou isso é incorreto, né? Então veja, primeiro tem a lei de mercado. Uma mercadoria, quem é comerciante sabe disso. Eu vendo controle remoto, por exemplo. Eu vendo controle remoto. Qual é o preço do mercado hoje para o controle remoto? Então eu tenho que andar mais ou menos dentro daquele preço ali. Se eu botar muito abaixo, eu posso prejudicar o meu concorrente. Se eu boto muito acima, eu não vendo. Então eu tenho que entrar na lei de mercado para fazer uma boa vizinhança com os meus concorrentes. Tem grandes empresas que fazem o seguinte, por exemplo, a Nestlé. A Nestlé, ela tem vários produtos, chocolate, por exemplo. Ela, como é uma empresa muito grande, ela vai, por exemplo, numa cidadezinha que tem um fabricante lá, que é muito forte, mas só naquela cidadezinha. Tem um fabricante de chocolate caseiro ali, que ele vende muito, só naquela região. Sabe o que a Nestlé faz? Ela vai naquela região ali, põe o chocolate dela 3, 4 vezes mais baixo o preço, tem prejuízo, até quebrar aquele fabricante de chocolate ali. Quando ela quebra ele, aí ela põe os preços dela normal, que ela ganhou o mercado. Quer dizer, isso é uma prática duvidosa, né? Não é boa. Agora, se eu tenho uma mercadoria lá, pegar um exemplo lá de Friburgo. Quando teve a catástrofe lá em 2011, um comerciante lá perto da nossa casa estava vendendo botijão de água, botija d'água, né? E todo mundo estava querendo água, porque não tinha água. Ele botou R$50, acho que foi um galão d'água. Por quê? Porque tinha muita gente procurando e só ele tinha. Aí ele botou R$50 o preço. Quebraram a loja dele, fecharam a loja dele, quiseram dar uma coça nele lá. Claro. Então, por quê? Porque ele não foi justo. Não foi justo. Então, se você tem uma mercadoria, que você tem concorrência, veja na concorrência o preço como é que está. Pode fazer um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto, mas não queira dificultar a vida de ninguém, porque todo mundo precisa trabalhar. E ao mesmo tempo, se só você tem a mercadoria e está numa crise, você não vai lucrar em cima de crise. Até porque o dinheiro que vem muito fácil, meu amigo, vai fácil também. Você sabe que os jogadores de loteria, isso é uma estatística mundial, de cada 10 pessoas que ganham na loteria, preste atenção nisso,
De cada 10 pessoas que ganham na loteria, 9 ficam mais pobres do que eram 5 anos depois. Perdem tudo. Por quê? Não tinha preparo emocional, nem preparo de organização para sustentar aquele dinheiro ali. Vai embora. Vai embora. Uma última pergunta, porque a gente já tem que encerrar. Você que tinha levantado a mão primeiro. Seu nome é Jairo. Fala, Jairo. Eu sou muito econômico, né, para dizer o contrário. Eu gasto demais. E minha esposa faz tudo aquilo que você falou. Olha a sua esposa como é que tá. Olha a posição dela, a gente já nota. Ela faz certinho. Mas, assim, graças a Deus, primeiramente, Deus tem nos abençoado tremendamente. Mas porque às vezes eu não consigo, vendo ela fazer isso tudo, eu não consigo me organizar, que ela fica... Olha, a mulher é mais capaz de persuadir o homem do que o homem a mulher, né? Até porque a serpente, o demônio, tentou foi a mulher, não foi o homem. Que é mais fácil a Eva conquistar o Adão do que o Adão conquistar a Eva. Muito bem. Mas, parabéns pelo seu exemplo. Ele está me dizendo por que ele não consegue. Eu não posso dizer aqui por que você não consegue, porque eu não conheço a sua vida, né? Mas é uma questão de comportamento sua. A boa notícia que eu posso te dar é o seguinte, é que você pode conseguir. Você não conseguia, mas você pode. Se você quiser, se você determinar para você isso, você pode, a partir de hoje. Como é que você faz isso? Você admira o comportamento dela? Começa a fazer o que ela faz, na prática. E começa a dividir com ela, olha, eu quero comprar tal coisa, o que você acha? Você vai ter que começar um trabalho em você de criar um novo comportamento. Agora preste atenção porque eu vou dizer para você. Todo novo comportamento que eu queira criar para mim, ele leva um tempo até se estabelecer. Se eu uso o relógio no braço esquerdo e quero usá-lo agora no braço direito, eu vou ter que ficar brigando comigo por um tempo para o relógio vir para o braço direito. Eu vou tirar do braço esquerdo, vou tomar banho, automaticamente eu vou botar ele aonde de novo? Braço esquerdo de novo. Aí, não era isso, é no braço direito. Você tira e bota para lá. No dia seguinte, mesma coisa, você vai ficar brigando com você. De tanto brigar com você, daqui a pouco esse comportamento já se tornou seu. Você aprendeu a dirigir? Você não sabia dirigir. Você foi ali, como é que faz, como é que não faz? Um mês depois você já dirige que nem presta atenção mais no que está fazendo, não é? Porque você já habituou-se. Então, se você quer se comportar como a sua esposa se comporta, você tem que começar a brigar com você. E você vai brigar, eu vou te dizer até quanto tempo? 21 dias. Durante 21 dias, você vai ter impulso para fazer o que está errado. Durante 21 dias, você não vai querer anotar o orçamento. Até que depois de 21 dias de tanto repetir, você começa a fazer o certo, o novo comportamento. Então se esforce. Até porque Jesus Cristo disse assim: o reino dos céus pertence aos violentos. Ou seja, àqueles que se violentam a si mesmo, daquilo que está errado, cria uma violência até aquele comportamento se tornar seu, tá bom? Gente, o meu tempo está acabando. Eu quero terminar com uma parábola do nosso mestre. Antes de terminar a parábola, deixa eu falar rapidinho disso aqui. Em 2 minutos eu termino em ponto. Tem aí fora uma apostila, que é um livro, mas ele está em formato de apostila ainda, porque não está pronto o livro ainda, mas todo o conteúdo do livro está aqui. É um estudo que eu fiz sobre a mente de Cristo. Então o título é Os Bastidores da Mente de Cristo. É um livro que analisa os comportamentos de Jesus Cristo para que eu possa fazer igual. Como é que Cristo se comunicava, como é que ele fazia para perdoar, como é que ele fazia para falar com as pessoas, como é que ele lidava com o próprio pensamento dele, como é que ele lidava com emoções difíceis, quando, por exemplo, ele estava no Monte das Oliveiras, como é que ele fazia aquilo tudo? Eu também posso fazer. Então é um estudo sobre a mente de Cristo. Essa apostila está ali atrás. Quem quiser adquirir, o valor dela é R$30 se você levar uma. Se quiser levar 2,
50. 2 por 25. Então essa apostila está à venda ali no final, na saída da igreja, tá bom? A parábola que eu quero terminar é essa aqui, ó. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Até aqui, a parábola falou sobre planejamento. Não foi? Até aqui a parábola falou sobre planejamento. Se você quer construir uma torre, tem que ver se tem dinheiro. Se você vai para uma guerra, tem que saber se tem homens capazes. Mas a parábola termina de uma forma surpreendente. Ele diz assim, ó: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Ou seja, você pode ter seu planejamento e deve, mas no final das contas, a sua parte você vai fazer, mas no final das contas, quem determina mesmo é Deus. Então, se você tem seu planejamento, e é bom que o tenha, ótimo, mas também entregue esse planejamento nas mãos de Deus, porque a vontade dele é muito superior, muito mais santa e muito mais inteligente que a sua, tá bom? Tem uma última pergunta aqui, dá tempo de responder? Emprestar dinheiro a juros para o cristão, é certo ou errado? O que a gente deve fazer com dinheiro a juro? Quem é que tem autorização legal num país para emprestar dinheiro a juro? São os bancos, são as financeiras. Eles estão dentro da lei para isso. Se você pessoalmente empresta dinheiro a juro, provavelmente você não está dentro da lei para fazer isso. Você não tem uma autorização do Banco Central do país para fazer isso. Se você faz isso, me parece que está fora da lei, está fora daquilo que Deus quer. Agradeço muito, pastor, a oportunidade, e estou à disposição de vocês para sempre que precisar. Gente, nós aprendemos bastante aqui hoje, é ou não é? Interessante, ó, muito bom. Certamente traremos o Carlos aqui outras vezes, né? Foi bom ou não foi? Hein? Excelente para nós, né? Muito bom. Quando aquele detalhe dos centavos, ele pegou de cheia, né? Eu, Adalberto, né, Adalberto? Nossa. O detalhe também do dízimo pessoal, muito legal. Olha, não parei nunca para pensar nisso. Interessante, né? Mas e você? O que você chamou a atenção? O que mais te chamou a atenção? Certamente alguma coisa. Você poderia falar alguma coisa que você gostou, hein? Pois é, o dízimo pessoal, né? Verdade. Ser patrão do nosso dinheiro. Interessante, muito bom. Que Deus abençoe a vida do Carlos, né? Agora você viu o conselho dele, né? Se você tiver em dúvida, deposita na conta dele. Depois ele te dá uma porcentagem lá no final. Então a pergunta final sobre o cristão deve emprestar dinheiro, meu irmão, a Bíblia diz que não. Tá? Depois eu posso passar para você. A Bíblia diz que o cristão não deve emprestar dinheiro com usura. Então é o que ele acabou de falar aqui, né? Então preste atenção que para mim foi muito bom, Carlos. Para mim foi muito bom. Graças a Deus eu creio
que para toda a igreja. E eu falei para o Carlos, ele me perguntou o número de pessoas, mais ou menos. Eu falei, umas 50 pessoas. A fé, com esse tempo que deu uma esfriada, né? Ameaçou chuva, eu falei, vai ter poucas pessoas logo, porque na realidade quando se fala em dinheiro no meio da igreja, e aqui a gente fala pouco sobre dinheiro, mas falamos à luz da palavra, né? A gente não fica cobrando as pessoas, tem que, não, nada disso. Os irmãos são provas disso aqui. Não é aquela petição de dinheiro, uma coisa de louco, não, né? A gente mostra que a importância de doar, de contribuir com a obra de Deus, que é bíblico, né? Malaquias, o próprio Deus diz, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja o quê? Fartura, mantimento. E depois fazei o quê? Prova de mim, é Deus que falou através da palavra. Então é de coração, uma coisa, né? Mas a gente não fica aqui em cima das pessoas, tem que fazer, senão vai para o inferno, nada disso. Amém, queridos? Mas essa palestra foi excelente para nós, né? Sobre finanças. E me permita que o Carlos deu um show aqui, né? Bom demais. Ele estava aqui igual ele estava na casa dele, lá tranquilo. Está acostumado também, né, Carlos? Tem uma experiência aí vasta, né? Então, glória a Deus pela sua vida. E quem quer mais? Glória a Deus. Deus eterno, estamos, Senhor, encerrando esse trabalho e te agradecemos por essa palestra que será de fundamental importância para todos nós. Querido Deus, que possamos colocar em prática. Lembro-me da sua palavra, que o Senhor disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Essa palavra é maravilhosa. Então aquilo, Senhor, que recebemos hoje, que possamos colocar em prática, porque senão vai se tornar uma coisa sem importância. Mas se colocarmos em prática, certamente dará frutos, como uma semente que lançamos na terra, já lançamos, Senhor, já, meu Deus, pensando já certos que ela irá brotar e virá dar muito frutos. Deus da glória, nós te louvamos por tudo, Senhor, pela vida do Carlos, por todos os seus. Continue com ele, continue com a sua igreja neste lugar, Senhor. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, que estejam sobre as nossas vidas, digamos todos. Amém. Deus te abençoe.